Um, dois, três. Salve Maria! Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia, eu tenho 25 anos e sejam muito bem-vindos aqui no nosso Lar Doce Altar. Antes de começarmos, roda a vinheta. Então, hoje, sendo o Dia das Mães, já quero começar este vídeo desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães, especialmente para minha mãe. Beijo, mãe, eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a senhora e todas as mães do mundo inteiro. E também me abençoe. Eu também sou mamãe e quero contar aqui um pouquinho da minha história referente à maternidade para vocês. Este vídeo é um especial de Dia das Mães, que eu senti no coração de contar um pouquinho, para quem sabe assim, poder tocar algum coração que, assim como diz o tema, também nunca quis ser mãe. E, de alguma forma, possa ter sido surpreendido também aí com um bebezinho, ou até mesmo você que ainda não é mãe e nem se imagina, nem quer de jeito nenhum ser mãe. Então fica aqui comigo que a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? De amiga para amiga, de mãe para mãe, ok? Então vamos lá. Então, já quero começar falando, né, que eu estou aqui sentada, então talvez vocês vejam um pouquinho o vídeo tremendo. Eu vou tentar não bater aqui na mesa. Eu preferi fazer esse vídeo sentada, porque eu fiquei bem nervosa de fazer em pé. Isso ainda é muito novo para mim, né, para mim e para meu esposo, mas hoje eu estou aqui sozinha, né, hoje o tema é referente à mãe, então eu tô ainda mais nervosa sem o meu marido aqui hoje comigo, né. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Então, sim, como vocês leram no tema, eu nunca quis ser mãe. E da onde vem esse não querer ser mãe? Eu fiquei refletindo, né, quando veio no meu coração para falar sobre este assunto hoje no Dia das Mães, eu fiquei refletindo sobre a minha história e comecei a anotar alguns tópicos para contar para vocês. E um deles é que lá atrás, quando eu tinha mais ou menos, acredito que meus 5, 6 anos, eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, eu estava segurando um bebê de mais ou menos 1 ano e deixei esse bebê cair. Eu lembro bem vagamente que eu estava segurando para tirar uma foto com ele. Eu não sei nem se deu para tirar essa foto e esse bebê caiu da minha mão. Eu não lembro exatamente como aconteceu a cena, né? Faz muito tempo, mas eu acho que isso pode ter gerado um pouco de medo dentro de mim, né? Talvez os psicólogos conseguiriam me ajudar aí melhor e acredito que isso é possível, né? Ter medo depois dessa ação. Eu acredito que a palavra certa seria traumatizada. Depois disso, o que eu me lembrei, né? Eu me lembrei que quando pequena e até aí meus 16, 17 anos, eu brinquei de Barbie. Sim, eu brinquei até muito tarde de Barbie. E eu me lembro que eu não gostava de boneca, né? Como muitas crianças gostam, hoje minha filha gosta de brincar com a bonequinha, de dar mamadeira, de brincar que tá trocando fraldas, que está cuidando no médico desse bebê e etc. Eu nunca tive essa vontade, fui crescendo e sempre pedi para minha mãe. Eu lembro que eu sempre pedi para ela Barbie, né? Eu não me recordo, assim, quando eu era bem bebezinha, talvez eu tenha tido contato com boneca, porém quando eu fui aí crescendo, que eu me lembre mesmo, assim, eu queria saber só de Barbie. Então acredito que aí também seja mais um motivo, talvez por aquele medo de ter derrubado uma criança, né? Eu não queira brincar de boneca. Eu cresci aí do lado de algumas crianças, né, que foram meus sobrinhos, e mesmo assim eu não tive esse contato direto ao ponto de trocar, de alimentar, de dar banho. Disso eu não me recordo, acredito que eu nunca tenha feito, né, nunca tenha me entregado também nem ao ponto de cuidar dos meus sobrinhos. E aí também acredito que um outro ponto que eu fui me recordando é que eu sempre via também bastante mãe infeliz, de certa forma. Eu via muita mãe carregando, puxando seus filhos pelos braços, xingando, brigando.
Então eu via muita essa cena, né? E eu me lembro que eu ficava um pouco assustada, né? Como uma mãe seja capaz de ficar xingando, puxando, às vezes batendo sem motivos ali um bebezinho tão pequeno, muitas vezes ele sendo tão pequeno. Então, muitas mulheres apresentaram para mim uma maternidade triste, pesada, sabe? Como se os filhos fosse assim um peso, fosse ruim ter filho, que aquilo ali acabaria com os estudos, com o futuro da pessoa, que de fato um filho atrapalhava a vida de uma mulher. Só que com o decorrer dos anos, esse meu pensamento foi mudando. E eu acredito que uma coisa que ajudou muito a mudar e me libertar de bastante pensamento ruim referente à maternidade foi quando um colega nosso da igreja, né, ele é pirueiro escolar, ele estava precisando de monitor escolar, que é aquela pessoa onde abre a porta da perua, fecha a porta, carrega as crianças, leva para dentro da creche, busca elas e etc. Então, ele chamou uma amiga minha que estava desempregada, porém eu não me lembro nem porque ela não foi. E eu pensei, né, por que não eu? Eu me assustei, sim, eu não sabia se lidar com criança, né? E eu falei, não, eu tô precisando, não custa nada eu tentar, eu estou precisando de fato, então vamos lá, vamos arriscar. Então eu falei pra ele que eu queria trabalhar, né, como monitor escolar. E isso foi assim, o começo. Eu tenho certeza que foi o começo da libertação referente a todas essas coisas mal vistas, né, referente à maternidade na minha vida. E eu comecei a ter contato bem próximo mesmo com as crianças, ao ponto de se responsabilizar, né, porque é um trabalho de grande responsabilidade. Cuidar delas em dia de chuva, pegar cada uma no colo, levar lá com guarda-chuva, carregar as mochilas. É muita responsabilidade, você colocar cinto em cada criança, você alegrar essas crianças, tranquilizar elas, né? Porque os pais deixam elas na perua, então muitas ficam nervosas, muitas ainda estão com sono, fica gritando pela mãe. Então aí eu comecei a aprender um pouco ali a lidar com a criança. E eu fui ficando feliz com aquele trabalho, né? Eu fiquei 1 ano e meio neste trabalho, só que eu recebia pouco e não era o suficiente para mim, né? Eu queria aí coisas maiores. Eu queria trabalhar, minha área mesmo é administrativa, então eu pretendia ir para minha área e decidi sair. Só que foi um momento, assim, foi uma época muito boa. Eu tenho uma experiência através desse meu trabalho, que foi quando eu deixei de usar meus piercings, né? Onde eu posso fazer esse vídeo aqui contando também como foi que eu parei, larguei, consegui deixar meus piercings e jogar todos eles fora, né? E foi muito especial. Foi um trabalho que eu agradeço a Deus a cada momento vivido. Essa experiência que me trouxe uma grande libertação. Nessa mesma época onde eu ainda estava trabalhando na período escolar, uma catequista procurou a minha amiga falando que precisava de catequistas para cuidar de crianças de 4 a 5 anos na igreja, né, o pré-catequese. E aí nós duas nos olhamos, pensamos um pouquinho e decidimos abraçar isso juntas, né, já que seria algo muito bom, estaríamos servindo a Deus e servindo também as crianças, que como eu já estava entrando neste ramo, eu gostei bastante. Então foi aí uma outra libertação que eu tive. Eu amei essa experiência. Eu fiquei mais ou menos, acredito que 2 anos, eu não lembro muito bem. Eu saí mesmo quando eu fiquei grávida, né, porque eu tive problemas na gravidez. E aí, estando na igreja, eu percebi que o meu olhar sobre a maternidade já estava começando a mudar. Na igreja já tinha mães que eram extremamente felizes por ter seus filhos e transmitiam isso. E eu via essas mães educando seus filhos na fé, indo com eles à Santa Missa. E então começou, né, a mudar aí o olhar que eu vinha daquelas mães lá atrás. Eu comecei a ver outros tipos de mãe, aquelas que eram gratas, né, por terem recebido seus filhos,
até que eu conheci meu atual marido, namoramos, depois nós vamos contar aqui no canal também a nossa história aí de namoro, de como aconteceu tudo. E tivemos um susto, eu estava grávida. Num belo dia descobrimos a gravidez. Foi um grande susto muito, muito grande para mim e trouxe muita tristeza, muito medo, medo de decepcionar os meus pais, medo de decepcionar os meus amigos, medo de decepcionar principalmente a Deus. Então eu comecei a me fechar. Eu me fechei bastante, assim, pra muita coisa. Comecei a guardar essas tristezas no meu coração. E enquanto grávida, eu e meu namorado, na época, né, o Carlos, conversamos, decidimos nos casar. Decidimos que juntos íamos vencer, né, o que viesse para acontecer. Aceitamos essa vida com muito medo, confesso, mas aceitamos a vinda dela. Jamais seríamos a favor de aborto, pensaríamos nisso. Então, juntos decidimos aceitar a consequência, né, dos nossos atos. E eu passei por uma gravidez muito difícil. Acredito que essa tristeza me prejudicou bastante no desenvolvimento da gravidez. Eu tive hiperemese gravídica, que é mais ou menos uma doença, né, que tem na gravidez. As pessoas falam que gravidez não é doença, mas existe a hiperemese gravídica, que é onde você vomita muito, muito mesmo, a ponto de perder bastante quilo, a ponto da mulher ficar muito debilitada. Tinha dias que eu não conseguia me trocar sozinha, tomar banho sozinha. Nessa época meu marido já estava comigo, morando juntos, e ele me ajudava muito, todo apoio assim vinha dele. Nessa época ele estava desempregado, e então ele pôde ficar comigo. Eu estava trabalhando, precisei me ausentar bastante do trabalho. Encontrei um médico no SUS, ele me acolheu, disse que estaria comigo me ajudando, disse que eu estava com depressão, me passou remédio para ansiedade e foi bem conturbado e difícil. Nisso eu fui entendendo aos poucos o que era ser mãe, que era tão difícil, não para todos, né? Tem gente que na gravidez passa tão bem, e eu sofri muito, então isso me trazia um peso muito grande. Eu não encontrava ninguém que passou o mesmo que eu e era muito estranho. Parecia que eu estava aumentando, parecia que eu estava me entregando àquela situação, mas não, era algo que eu não conseguia controlar, era algo que faltava força de fato física em mim. E acredito que também foi muita falta de força espiritual, porque eu me ausentei também de Deus, eu não quis saber mais de nada, eu estava muito triste mesmo. Eu me enfiei num poço e não quis sair dali. Era mais cômodo do que levantar e agir. E aí veio as dores, chegou o momento do parto, eu tive minha filha, graças a Deus foi um parto normal e correu tudo bem. E eu estava com a minha bebê nos meus braços, meu Deus. Eu nunca tinha pegado um bebê depois daquele fato ocorrido de derrubar uma criança. Nunca, nunca, nunca eu tinha pavor. As pessoas perto de mim tinham bebês, eu olhava assim, mas nunca tinha coragem de pegar. E falei que a minha filha eu iria pegar, eu iria ter coragem sim, que eu iria dar o banho nela sem medo, que eu queria ser mãe, eu queria aprender errando. Eu queria também pesquisar, estudar sobre como ter um bebê, os cuidados de um bebê, o desenvolvimento. E foi isso que foi acontecendo. Os 3 primeiros meses foi bem difícil, porque aquela tristeza voltou. Meu médico tinha falado para que eu continuasse com o remédio até 3 meses após o parto. Eu fui teimosa, eu não quis, então também me arrisquei nisso. Também arrisquei a vida da minha filha, né? Porque estava ali com uma mãe aparentemente de novo depressiva. Porém, eu fui seguindo e eu fui me abrindo mais
eu fui voltando diferente para a igreja. Eu nunca me afastei da igreja, mas antes eu estava bem gelada. Eu fui me abrindo novamente, eu fui vivenciando muita coisa boa. Eu vi que as pessoas, elas não me julgaram, elas esteve ao meu lado. As pessoas da igreja também me deram muito apoio. E hoje, aquela menina que tinha pavor de ser mãe, que disse muitas vezes para a própria mãe, minha mãe sabe muito bem, ela vira e mexe, fala: quem diria em casa, e você que nunca disse que teria um bebê. Então, eu disse muitas vezes: eu nunca vou ter um bebê, eu nunca vou casar, eu não quero. E mesmo que eu pensasse em casamento, eu não pensava em ter filhos, né? E hoje, com a minha pequena, eu não consigo viver sem ela. Eu não consigo lembrar de como era sem ela. Hoje minha vida é totalmente completa. A maior bênção que Deus me deu foi a minha filha, porque o nosso ato foi um erro, mas a vida da minha filha foi o maior acerto. A Catarina trouxe para o meu coração um grande desejo de santidade, de conhecer o que Deus esperava da mãe, o que Deus esperava de uma dona de casa, o que Deus esperava de uma esposa. E estudando bastante sobre esses assuntos, eu conheci uma passagem que eu sempre lembro dela e é a passagem que me dá forças para continuar. Essa passagem está em 1 Timóteo 2,15, que fala: a mulher será salva pela maternidade. E quando eu entendi esse versículo, trouxe grande consolo, grande alegria para o meu coração em meio a tantas dificuldades que a gente passa como mãe, né? Desde a gravidez, o parto e os cuidados também com a criança. E eu tenho aprendido muito que ser mãe é ali fazer parte da obra da criação de Deus, que eu não preciso temer a maternidade, né? Tem uma frase aqui que eu separei de Santa Giana, que eu vi essa semana, que fala: é com o sangue de sacrifício que se afirma e se confirma o amor, né? A frase dessa grande Santa Giana, que foi mãe e deu a vida pelo seu bebê, pela sua filha no parto. Então, é exatamente isso. Quando a gente tem um bebê, a gente sangra, né? Por ele, pela vida dele. Isso é o maior sacrifício. Isso é subir aí o nosso calvário até a hora do parto. Nós mulheres também podemos lembrar que através de um parto, né, de um parto trouxe a vida de Jesus Cristo, trouxe a salvação para o mundo através da Virgem Maria, né? Ela deu a luz ao Senhor, ela aceitou, ela disse sim a essa vida que trouxe a salvação para o mundo inteiro. Então que a gente se apegue ao modelo da Santíssima Virgem Maria, que é mãe em plenitude e em perfeição. Com a vinda da minha filha, eu deixei de ser uma pessoa egoísta. Eu pensava em mim, eu não era capaz de, quando eu morava com os meus pais, levantar, arrumar uma casa, fazer um almoço, uma janta. E tendo uma filha, ela depende de mim. Eu tinha essa consciência de que alguém depende de mim, alguém depende que eu acorde, que eu deixe meu sono de lado, que eu me dê por inteira a essa vida. Ser mãe não é fácil, não tô aqui querendo romantizar, né, a maternidade. Ela é difícil, sim, mas ela também vem com grande consolo. Saber que estamos fazendo algo maravilhoso, estamos fazendo aquilo que é nossa missão dada por Deus para nós, porque Ele confia em nós. Quando Deus escolhe nos enviar um filho, é porque aquele filho precisa exatamente da gente. Deus sabe tudo o que faz. A maternidade também é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos mulheres melhores, mulheres mais sensíveis, mulheres que acolhem, mulheres que não é indiferente à dor do outro. Então, e você, mãe, tem sido melhor cada dia? Você tem vivido sua maternidade como um peso ou com grande alegria? Você tem vivido a sua maternidade se doando por inteiro?
Será que sua maternidade tem agradado o coração de Deus? Não precisa responder para mim, porque você não deve nada para mim. Mas olhe hoje para o céu e converse. Converse com Deus. Pergunta se sua maternidade tem agradado o coração de Deus. Pergunta como você pode ser melhor. Eu não sou uma mãe perfeita, eu tenho muitos erros, mas eu não me canso de buscar a melhorar cada dia mais para minha filha, porque ela merece. E entendendo agora ainda mais, né? Entendendo que a maternidade nos salva. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer para mudar? O que você vai fazer para ser melhor? Uma coisa que me ajudou muito a aceitar a minha gravidez, mesmo com tantas dificuldades, foi uma vez que eu vi um vídeo falando que era muito triste quando uma mãe não aceitava o seu próprio filho no ventre, porque tinha tantas outras mulheres que desejavam loucamente ser mães, mas não podiam, muitas vezes mulheres inférteis, né, estéril. Então, a partir disso, eu comecei a repensar e que você repense hoje. A fertilidade é um dom que Deus nos deu, é da gente, faz parte de nós, mulheres. Não tenha medo, não tenha medo. Seja mãe por inteira, se doe inteiramente, seja uma mãe presente, uma mãe que ama, que se sacrifica pelo seu filho. Porque foi isso que Jesus fez por nós numa cruz. Ele se sacrificou. Então não tenha medo de se doar, de se dar, porque você não tem nada a perder, você só vai ganhar. Sabe o quê? O céu. Então, gente, muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. E feliz Dia das Mães a todas vocês, mamães. Mais uma vez eu parabenizo vocês, vocês merecem o céu. Então, parabéns, mamães do mundo inteiro. Um feliz Dia das Mães. Que Nossa Senhora interceda pela maternidade de cada uma de vocês e interceda por você, que por algum motivo não quer ser mãe. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.